Olá, em nossa reflexão de hoje, a gente estava aqui pensando nas, nas lições que a vida nos apresenta para nos educar e muitas vezes na tarefa, no desafio que nós, muitas vezes na condição de educadores, temos que enfrentar para auxiliar a Deus no processo de educação das almas, que nos são endereçadas como filhos, como amigos, como alguém que nos pede um conselho. E a tarefa de educar é sempre difícil, é sempre complexa. Muitas vezes o não é mais pesado, é mais difícil de dar do que o sim. Mas, por certo, o não, em determinadas circunstâncias, é bem mais educador do que o sim que deseduca, o sim que propicia ociosidade, preguiça e não reflete no merecimento. E mergulhado nessas ilações, nessas reflexões, por podermos nos educar para aprender, por necessitarmos nos educar para aprender a educar, nós fomos brindados por uma página, mais uma vez, do nosso benfeitor Emmanuel, num livro chamado Fé, Paz e Amor, uma lição chamada Favores, que nos ensina, e eu compartilho com vocês essa reflexão. Ele diz o seguinte: a bondade infinita de Deus, a expressar-se nas leis que nos regem, doa sempre, auxiliando aos homens conforme as conveniências da vida. Por isso mesmo, é preciso considerar que entre o Pai que concede e o Filho que pede, interpõe-se o merecimento e a necessidade. Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Assim, pois, em qualquer requisição, a providência divina, recordemos nossa própria situação à frente dela. Lembremos-nos de que a árvore é amparada pelo pomicultor, a fim de que produza, de que o animal é nutrido pela natureza para retribuir-lhe em cooperação. O operário na oficina é contratado para servir, e o aluno é admitido no educandário, a fim de crescer em conhecimento. Assim sendo, antes de endereçar requerimento à vida superior, é aconselhável que examinemos qual tem sido o nosso concurso em benefício da vida, no plano em que nos achamos. Muitos aprendizes da fé recorrem aos amigos espirituais, solicitando-lhes auxílio nessas ou naquelas aquisições de ordem material. Entretanto, é imprescindível compreender que os verdadeiros amigos de nossas almas jamais nos estimularão a preguiça ou a indocilidade, a teimosia e a negação. Suspeitemos dessa forma de qualquer proteção gratuita aos nossos desejos, quando conscientemente nós estamos convencidos do nosso dever de renovação e de progresso. É tão perigoso invocar favores delituosos entre os homens, quanto rogá-los no mundo dos espíritos. Porque a ociosidade e a viciação, em toda parte, possuem adoradores, e o preço dos obséquios imerecidos é sempre o compromisso com a sombra, extremamente difícil de se resgatar. Aceitemos a luta por aprendizado bendito em nosso roteiro de ascensão. Dor, dificuldade, tentação, pobreza, infortúnio,
solidão, incompreensão, embaraços e provas constituem a força da escola em que nos situamos, na qual edificaremos nossa vitória futura. E convencidos de que a lei dá sempre, seja o mofo ao pão inutilmente armazenado, ou a limpidez à fonte que auxilia a todos, procuremos nela, na lei, pelo nosso trabalho e por nossa conduta, o limitado bem de hoje, que nos conduzirá ao infinito bem de amanhã. Tá aí, queridos amigos, essa bela lição que nos auxilia a compreender o nosso papel de educadores, aprendendo com as leis divinas, com a bondade infinita de Deus que se expressa através dessas leis, que nos regem, a capacidade que Ele doa sempre, auxiliando a cada um de nós conforme as conveniências e necessidades de nossa vida. E é isso que Emmanuel nos ensina. É preciso considerar que entre o pai que concede e o filho que pede, interpõe-se merecimento e necessidade. A questão do meritocracia, o mérito que temos em receber algo e a necessidade que temos de receber algo ao nosso processo de aprendizado, porque ninguém recolhe o bem sem antes conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem antes atraí-lo. É importante que a gente reflita em toda essa nossa condição, para que examinemos qual tem sido a nossa conduta, o nosso papel em benefício da vida, em benefício do contexto e das circunstâncias e conveniências que a vida nos oferece. Ninguém, nenhum amigo, vai nos auxiliar estimulando preguiça, indocilidade, teimosia e negação. As leis divinas sempre nos estimularão o trabalho, o servir, a capacidade que temos de contribuir com o nosso serviço para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que nos cercam. Essa reflexão que ele nos faz aqui é sensacional. É perigoso invocar favores delituosos aos homens, tanto quanto rogá-los ao mundo dos espíritos. Porque a ociosidade e a viciação em toda parte possuem adoradores, e o preço dos obséquios, dos favores imerecidos, é sempre o compromisso com a sombra, extremamente difícil de se resgatar. Todas as vezes que entramos nessas teias de adquirir as coisas mais fáceis por favores e por obséquios que não merecemos, muitas vezes entramos em sintonias, em vibrações com as sombras. E muitas vezes, e isso é sempre difícil de resgatar, de nos libertarmos. Então, que a gente possa aceitar a condição de luta que muitas vezes a vida nos impõe, por um aprendizado bendito em nosso roteiro de ascensão. E ele vai concluindo dizendo que a dor, que a dificuldade, que a tentação, que a pobreza, que o infortúnio, que a solidão, que a incompreensão, que os embaraços, que as provas constituem a força da escola em que nos situamos, na qual edificaremos a nossa vitória futura. Sabedores de uma lei de causa e de efeito, bem sabemos que nenhum de nós estará passando por essas condições sem o merecimento, sem a necessidade, porque o Pai concede conforme o nosso merecimento e conforme a nossa necessidade. Esse é o mecanismo da lei, que ninguém está isento de passar por elas. Então, e ele arremata no último parágrafo dizendo que convencidos que a lei dá sempre, seja favoravelmente ou seja negativamente,
porque ela tanto dá o mofo para o pão que foi inutilmente armazenado, ou dá a limpidez, a fonte que auxilia a todos. Procuremos nesta lei, pelo nosso trabalho e pela nossa conduta, o bem ilimitado de hoje. Se a gente quer receber o mofo do desprezo, das dificuldades, das dores, das angústias e das provações, a gente observe como tem sido o nosso comportamento, porque a lei é meritória. Mas se a gente quer receber a limpidez, a pureza, a luz da fonte que dá sempre, nós procuremos agir como a fonte que dá sempre, vivificando em todos a nossa presença de amor e de esperança. Então, que possamos aprender com os mecanismos das leis de Deus, que possamos entender os mecanismos das leis de Deus e entender definitivamente as regras do merecimento e da necessidade. Que possamos ser educadores, que iremos agir conforme as leis de Deus e que os nossos filhos, aqueles que conosco convivem, possam entender que, quando agimos conforme as leis de Deus, estando sintonizados com o servir, com o trabalho, com a abnegação, com a renúncia, com os valores superiores da alma, por certo, a nossa colheita, conforme o nosso mérito, será a melhor possível. Que Jesus nos abençoe e que possamos entender sempre os mecanismos da lei, porque eles são educadores para todos nós, almas em processo de aprendizagem e de crescimento. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre.